A paz do Senhor, lindonas e cheirosas do meu coração, missionária Chile Origem, passando aqui para deixar uma breve reflexão da nossa palestra de mulheres, com o tema Mulheres Recarregue Suas Baterias. E nós precisamos ter algumas coisas na nossa vida, porque nós somos mulheres que temos uma rotina, bem agitada. Algumas são donas de casa, outras trabalham fora, e nós somos professora, despertador, alarme, psicóloga, orientadora, esposa e principalmente, não se esqueça que nós somos mulheres lindonas e cheirosas e precisamos se cuidar um pouco mais, precisamos olhar um pouco mais também para nós. Por quê? Porque toda essa rotina tira um pouco da nossa energia, mas hoje eu vim te dizer que ainda tem uma solução. E qual é? Conectar-se com a fonte inesgotável. Por quê? O celular, quando ele está descarregado, ele é inutilizado. Imagina nós estarmos no meio do nada, precisarmos chamar o socorro, mas o nosso celular está no vermelho e está com a bateria somente 1%. Não vamos ter como se conectar. Então nós vamos entender que tivemos oportunidade de recarregar a bateria, mas deixamos passar porque estávamos desapercebidas. Então, quando nós vemos que nós estamos esgotados, algumas coisas passam desapercebida, algo que será essencial alguns minutinhos logo após. Então nós precisamos entender que nós precisamos se reconectar com Deus. Como Mateus 6, verso 6 vai dizer, entra para dentro do teu quarto e fecha a porta. É necessário aquele momento de pausa. É necessário reorganizar tudo aqui dentro e aqui no nosso coração, para que nós possamos entender o que foi esgotado, o que se esvaiu e o que precisa, ser totalmente recarregado. E como é que a gente se recarregue? Entrando para dentro do nosso quarto, fechando a porta, falando com o nosso Pai, que está em secreto e que tudo vê. É no lugar secreto que nós teremos, a resposta para sermos reanimada novamente para o propósito. Outra coisa muito interessante é que quando nós olhamos isso, o lugar secreto, ele é o recarregador da alma. Deus é a fonte. Desconectadas, nós ficamos fracas, improdutivas e vulneráveis. Mas quando nós temos o carregador da alma, que é a presença de Deus, você será produtiva. Você vai voltar, a realizar os projetos com exatidão. Mas não deixe sua bateria acabar. Se recarregue em Deus. Outra situação é buscar recarga diária. Porque existe algumas mulheres que estão totalmente esgotadas, porque elas se esquecem que é um dia após o outro. Nós matamos um urso, um leão e um gigante todos os dias. Você não mata só no dia anterior. Todos os dias nós temos tarefas. Todos os dias nós temos responsabilidade. Todos os dias nós temos sonhos. Todos os dias nós temos que ter perspectiva. O que está acontecendo é que tem muita mulheres pessimistas, dizendo que já não dá, que já não tem mais jeito, que não tem mais como fazer. Por quê? Porque elas estão totalmente esgotada e se esqueceram de se reconectar com Deus. Mas eu quero te dizer, lindonas e cheirosas, que quando você se reconecta e busca recarga diária com Deus, nós vamos ser como as 5 virgens prudentes, que mesmo tendo azeite em sua lamparina, elas levaram reserva. Sabe o que é isso? É quando eu e você temos busca diária, jejum, oração e palavra. Você já entrou no lugar secreto. Agora nós estamos em Mateus, seu capítulo de verso 9, Mateus 6, seu verso 9, que vai dizer sobre quando nós falamos santificado seja o teu nome. Entenda, o nosso Deus, ele está falando sobre nós se santificarmos, sobre nós buscarmos a sua face, buscarmos a sua presença. Então nós precisamos se reconectar e buscar diariamente a presença de Deus. Não seja como as 5 loucas que acharam que era o suficiente, o noivo tardou e chegou na hora, foram deixadas para fora. Deus, ele está abrindo as portas para mim, para você, abrindo oportunidade para mim, para você buscarmos a sua presença dia e noite para vencermos os ataques que têm vindo sobre a minha e sobre a tua mente, sobre a minha e sobre o teu corpo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa vida, porque nós estamos sendo bombardeadas por não recarregarmos a nossa alma em Deus. Porque o carregador ainda é o carregador da alma, que é na presença de Deus. Esse carregador se chama Espírito Santo e é ele que recarrega eu e você para o propósito de Deus. Uma coisa também muito
boa para a nossa vida é que quando nós temos recarga diária, nós sabemos que nós adquirimos alguns resíduos, né? Porque as 5 loucas, elas adquiriram algumas palavras. Não precisamos mais, já temos o suficiente. Quantas de nós achamos que temos o suficiente, mas é tão pouco, sabe, para nós cumprirmos o propósito? Porque nós deixamos levar por palavras, por atitude, né? Por situações, queremos ser iguais a algumas pessoas, porque fulano fez e foi assim. Não, temos que ser conforme Deus nos ordenou. Então nós precisamos o quê? Se santificar dia a dia para o nosso Senhor. Precisamos, né, se consagrar. Precisamos entregar a nossa vida na mão de Deus e sermos separadas por Ele. Outra coisa muito interessante é que nós precisamos desse filtro. E esse filtro é espiritual, porque outrora nós éramos uma água limpa, depois viemos com algumas sujeirinhas, né? E precisamos do filtro para filtrar. Para quê? Para que nós podemos continuar a nossa busca diária, precisamos filtrar algumas coisas que nós venhamos, né, trazendo como estresse, mágoa, né? Trocar essas sujeiras por coisas novas, porque a mágoa te paralisa, o estresse, né, te faz, né, se excluir, o nervosismo. Então nós precisamos ter calmaria do Espírito Santo. Uma outra coisa é uma mulher de vida equilibrada, porque Mateus 6, seu verso 10, vai dizer sobre como se nós fosse uma bateria de carro ou um motor. Você imagina um motor estragado, o carro não vai andar. Ainda que nós possamos botar o combustível, ele vai estar inutilizado, porque o motor é o coração do veículo. E nós sabemos que se nossas emoções estiver totalmente destruída, fica difícil até palavras impulsionar eu e você a vencer. Mas eu quero te dizer que no Mateus, seu capítulo 6, verso 10, vai dizer que é para mim e para você entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porque venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É Deus dizendo para mim e para você que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que a minha e a tua vontade ainda tem nos feito perder, mas a vontade de Deus vai nos fazer vencer. Só a última coisa que eu quero trazer para mim, para a tua vida, é que baterias se esgotam, mas Deus não. Em Mateus 6, seu verso 25 ao 32, vai falar sobre nós estarmos como um isqueiro apagado, como uma lanterna sem pilha. Por quê? Porque nós somos inutilidade, sabe? Nós estamos totalmente ansiosos demais, que nós deixamos desgastar com esses sentimentos. Aí Deus já está dizendo, não andeis ansioso com o que hás de vestir, com o que hás de comer, porque o nosso Deus está dizendo, se as flores, se os lírios do campo se vestem, imagina eu e você que somos filho, Deus não vai deixar faltar, mas para isso é necessário que eu e você não se esgote, é necessário que eu e você esteja apegado, esteja equilibrado em Deus, esteja na vontade do Eterno, sabe? Para que nós possamos ser alguém, né, que traga luz, para que nós não venhamos perder a nossa luz, o fogo. E qual é essa luz? Essa luz é a palavra de Deus que ilumina o meu e o teu caminho. Quando isso se apaga, nós se tornamos totalmente, sabe, como se nós estivéssemos perdido. Deus é a chama da vida. Mateus 12, verso 20, Salmo 119, estrofe 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mateus 12, 20 vai dizer do pavio que fumega, talvez a sua chama está fraquinha, mas Deus está te convidando, reacenda a chama. Por quê? Porque quando nós olhamos um isqueiro aceso, uma lanterna funcionando, nós sabemos que nós não iremos tropeçar, mas quando nós deixamos isso se apagar, sabemos que vai entrar depressão, ansiedade, estresse, inquietude. É por isso que primeiro ele nos trata no lugar secreto. É por isso que primeiro ele nos convida a entrar no lugar secreto, fechar a porta e falar com o nosso Pai que nos ouve. Quer ser recarregado por Deus? Tenha o contato com Ele. Tenha o isqueiro da alma, sabe? Tenha, sabe, a presença do Espírito Santo que nos acende, que é o combustível. Tenha o seu motor revitalizado. Tenha a sua lanterna acesa. Tenha o seu isqueiro com gás, sabe, para acender o fogo. Tenha o seu celular carregado. Para quê? Para poder pedir socorro. E quando eu falo isso aqui, eu falo que eu e você somos esse celular. Eu falo que eu e você precisamos estar conectados não na fonte de energia da terra, mas na fonte de energia do céu. Isso aqui é uma palestra com dinâmica, utilizando objetos para ilustrar na minha e na tua vida como que nós estamos lidando com as situações. Quem somos eu e você?
somos carregadas em Deus ou estamos totalmente esgotada e descarregado. Eu sei que os processos, as frustrações, as decepções, as traições, eu sei, mulheres, vocês que foram abandonadas,